Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que movesse os montes de lugar, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar aos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso e não é arrogante. O amor não trata mal, não busca os seus próprios interesses, não se ira, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo aguenta, suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, porém, as profecias serão aniquiladas, as línguas acabarão e o conhecimento será aniquilado. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo, ou perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando me tornei homem, aniquilei as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei assim como sou conhecido. E agora continuam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu quero iniciar aqui o comentário falando sobre esta palavra, que ela é uma palavra que, na verdade, dentro do cotidiano nosso, dentro das nossas falas diárias, a palavra amor, ela foi corrompida, né? A palavra amor, ela foi trocada, na verdade, de significados. Então é comum hoje, para nós, ouvirmos alguém falar que ama chocolate. É comum alguém falar que ama os filhos. É comum alguém falar que ama estar na igreja, que ama pregar, que ama cantar, ou que ama algum estilo musical, até de roupa. Então a palavra amor, ela foi esvaziada, distorcida e adulterada. Porquanto a excelência desse texto e desse capítulo, Paulo se dirige à igreja de Coríntios porque havia uma pontuação acima da média no sentido da eloquência, da hermenêutica, no sentido de falar bem, no sentido de ter conhecimento. Esses pontos eram muito relevantes na igreja de Corinto. Então o camarada, para pregar, não podia ser o iniciante. O cara, para poder ensinar, não podia ser alguém que não dominasse a fala, que não tivesse conhecimento, que não fosse tivesse ali algo relevante no sentido dentro da participação dele, para poder ele estar envolvido dentro da liderança, dentro daqueles que regiam esta igreja. Então a palavra que Paulo está usando aqui no original não é um amor. Por exemplo, hoje, quando nós ouvimos alguém dizer que fez amor, o que vem à nossa mente, o que está hoje coloquialmente nas nossas mentes, ou no mundo corrompido em qual nós vivemos, falamos isso ontem, que alguém fez sexo.
Que alguém, tive uma noite de amor. Então, é meio que um gatilho mental para dizer que houve uma noite de intimidade. Mas a palavra do original que Paulo está usando aqui nesse texto não é a palavra eros, que poderia ser caracterizada no sentido de ter uma noite de amor ou de prazer. A palavra aqui é agape. A gente sempre usa ágape, né? Colocamos um craseado no A, mas a gente aprende e sabe que a língua original não tem acento agudo. É isso, Moito? Não dá para destacar, mas nós aprendemos a ler ágape com um acento agudo, melhor dizendo, né? Para dar uma tônica no A, então a gente lê ágape. Mas a palavra no original não tem o acento, então é agape. Então, agape seria o amor de Deus revelado. O amor de Deus. Então, não é o amor que o homem pode oferecer a outro. Não é o amor que nós podemos dizer que temos uns pelos outros. Tanto é que quando a Bíblia diz que o amor, ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, quer dizer que o amor de Deus em nós já ouvimos isso aqui no nosso púlpito, o amor de Deus em nós estaria se esfriando, mas não o amor dele está se esfriando por nós, né? Então a junção aqui seria agapen, ou seja, o amor de Deus em você. Então aqui o amor é o amor de Deus e é esse amor que Paulo começa a destacar, dizendo que esse amor não é um amor qualquer, é um amor sacrificial, genuíno, puro, santo, sem interesses. Ele é muito maior do que uma emoção, é muito maior do que um prazer, é muito maior do que uma fala. Esse amor aqui é amar o indigno, esse amor aqui de amar o não merecedor de amor. Então é o amor de Deus, puro, santo e eterno. Amém? Eu queria começar o texto, como ele é curto, eu queria pensar com os irmãos a partir do verso de número 11. É claro que o assunto aqui, Paulo começou no 12, ele só vai terminar no 14. E ele inicia o texto falando: eu vou mostrar para vocês um caminho de sobremodo mais excelente. Mas no 11 ele vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente então veremos, face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também dele sou conhecido. Ele termina esse capítulo 13 aqui, para dar entrada no próximo, dizendo do que a igreja não tinha, maturidade. A igreja de Corinto passava por uma falta de maturidade muito grande, por isso que ele vai dizer primeiro o que é o amor, e depois ele vai aplicar, falar: vocês não têm isso. Vocês são menino, fazendo coisas de menino, administrando coisas grandes como meninos, e Deus chama vocês para uma maturidade. É um texto para falar sobre a maturidade da igreja. Como devo desempenhar os dons, como eu devo desempenhar o amor. E quando eu relaciono esse texto com o maior sermão que nós temos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, Jesus vai dizer algo para eles o seguinte: vós sois o sal da terra. É possível você ter aparência, parecer com sal, mas ser ímpido. Enquanto eu estava vindo, eu pedi para a Casey pesquisar as propriedades do sal, e há muita propriedade. Mas Jesus vai fazer um detalhe no texto, ele vai dizer assim: porém, se o sal se tornar ímpido, para nada mais serve,
a não ser pisado pelos homens. Jesus aplica para eles: olha, se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E a propriedade de vocês é usar tudo que eu vos ensinei. Vocês vão chegar num padrão de maturidade, e ele coloca aqui: agora vocês são o sal do mundo. Qual é a propriedade do sal? Dar sabor, preservar, tanto a si mesmo, quanto um mundo que está em estado de decomposição. Um mundo que está morto, um mundo que jaz no maligno, um mundo que está sem sabor. E a igreja está lá salgando, dando tempero, dando sabor, preservando as coisas de Deus. E Jesus vai falar: agora, se vocês sendo sal do mundo, não salgarem, se vocês sendo sal do mundo, não utilizarem a propriedade que vocês têm, vocês se tornarão ímpidos e de nada vão servir mais, a não ser para ser pisado pelos homens. Por quê? Quando o sal, em tempos de não comércio, em tempos que os portos se fechavam, o sal se acumulavam e passavam muito tempo sem ação. Ele tomava muita chuva. Os romanos pegavam aquele sal, vendiam em épocas em que as estradas estavam congeladas e jogavam o sal sobre as estradas congeladas para que elas viessem a derreter. E derretendo, elas se tornavam parte do concreto, do piche, e era pisado por outros que passavam. Quando o sal perdia sua propriedade, de nada mais servia, a não ser pisado pelos homens. Seria apenas bons faladores. E isso Paulo trata aqui agora. Ainda que eu falasse todos os idiomas do mundo, ainda que eu falasse os dons de língua, até mesmo uma falácia de anjos, eu seria apenas como um batedor de lata, apenas alguém que faz barulho. Alguém que tem propriedade, alguém que tem aparência de sal, mas está ímpido, não salga, não tem maturidade, não se usa a propriedade para a qual ele foi enviado. Então, todas as vezes que nós vemos Paulo tratar isso aqui com essa eloquência ou com essa hipérbole, ele usa sempre a ideia de que tudo, se você faz determinada coisa, se você executa determinada coisa para o seu próprio bem, você não está fazendo aquilo que lhe foi proposto pela graça. O trabalho da igreja de Corinto aqui era exibicionismo. O trabalho da igreja de Corinto aqui era um dizer para o outro: e aí, quantas línguas você fala? Aí eu falo 4 línguas, e você 5? E aquele irmãozinho não fala mais um, aquele ali não é espiritual. Aí você, eu prego, e você, eu profetizo. E aquele irmão ali? Ele não faz nada. Aquele ali não é espiritual. E Paulo agora está dizendo: vocês não alcançaram a maturidade. Vocês são meninos fazendo coisas de meninos, quando Deus está dando para nós algo muito maior e melhor do que somente falar, do que somente a eloquência, mas administrar a igreja de Deus e preservar um mundo que está perdido. Essa é a ideia, e fazendo essa ideia com aquilo que Jesus falou, faz muito sentido. Porque quando a igreja perde a sua propriedade, que é salvar o mundo, levar o amor de Deus, ela se torna ímpica. E quando ela se torna ímpica, é aquilo que ele vai terminar o texto dizendo: só serve para ser jogado, para ser pisado depois pelos homens. Essa palavra que você está usando é insípida, né? É muito interessante esse capítulo, porque ele começa dizendo o amor. O pastor ele começou a trazer uma ideia de amor e ok, mas o amor que Paulo está dizendo ali, o pastor já bem disse que é o agape, o ágape, como nós dizemos aqui no Ocidente, mas para eu poder dizer que essa é a forma de amar, eu tenho que desbalancear outra. Para eu poder dizer essa cadeira é a melhor, eu tenho que estar empautado em algo para dizer que aquela é pior.
E nesse contexto, existiam-se ali, até o momento, 3 tipos de amor. Existia-se o amor dito por Platão, que é quem traz a primeira visão de amor, que é o amor eros. Você já ouviu, você sabe que é Platão, porque você já ouviu a expressão amor platônico. Existia-se também, logo depois, um dos seus aprendizes, o amor de Aristóteles, que é o de filia, que vem de filosofia, que vem de teologia. E logo depois vem o amor de Cristo. Mas qual que é a diferença desses 3 e por que o de Cristo é o diferente? O que estava... Sempre que vem um novo lançamento de um produto, sempre que vem uma nova qualquer coisa, é porque ou algo no anterior estava em excesso e foi tirado, ou estava faltando e nesse novo foi colocado. Então, o que o amor de Cristo tem além e tira desses outros? Quando a gente olha para o amor de Platão, ele vai dizer o seguinte, que é o eros. E erroneamente foi ensinado na igreja que o amor de Platão, esse eros, é o amor do marido para a mulher. Muito pelo contrário. Eros vem de erotismo, erotização, erótico. Tudo que é relacionado ao coito é eros. E Platão, num dos seus diálogos, ele vai dizer assim: amar é desejar, eros é desejar. Legal. E aí, o que é desejo? Se amar é desejar, o que é esse desejo que ele fala? Desejo é a falta. Então, é a falta do quê? Daquilo que eu não tenho. É a falta daquilo que eu gostaria de ser e eu não sou. É a falta do carro que eu gostaria de ter e eu não tenho. Então, se amor é desejo, eu amo enquanto eu não tenho. E se eu tenho, não desejo. E se eu desejo, não amo mais. Pronto. Esse é o amor de Platão. Um amor baseado na falta. E trazendo esse contexto, o único homem que não ama sua esposa é o próprio marido. Porque ele já tem. E se ele tem, ele não ama mais. Ele não deseja. Se ele não deseja, acabou o amor ali. Esse era o amor de Platão. Mas o amor de Platão é muito mais interessante porque nós fomos categorizados a amar desse jeito. Um exemplo muito simples. Você entra na escola e aí lá no prezinho vem o seu professor e fala: o prezinho, ele é o preparatório para a escola, para quando você vai entrar na primeira série. E ali na sua mente você acredita: quando eu entrar na primeira série vai ser legal. Criança. Passam-se os anos, você chega na primeira série, agora você acha que vai ser maravilhoso, é vários professores e você vai ter todas as horas de dormir e a vida vai ser legal. E aí chega o professor e fala: todo esse berçário aqui é o preparatório para o ginásio. No ginásio você vai ver, no ginásio você vai aprender. E aí passam-se os anos e chega no ginásio e você fala: agora vai ser do caramba, agora tá tudo certo, porque eu vou ter um professor específico para cada matéria, agora é só os adolescentes e agora eu tenho maturidade, eu vou entender, vai ser do caramba. E aí vem o professor e fala: então, o ginásio aqui é o preparatório para o vestibular. Nessa brincadeira aí já passou uns 10, 14 anos. E você, tá bom, vestibular. E aí chega o vestibular, você entra na faculdade. E aí agora você fala: pronto, entrei na faculdade, agora a vida vai ser do caramba, vai estar tudo certo, porque agora eu vou fazer a matéria que eu quero, só os adultos estão aqui, e isso é maravilhoso, agora minha vida tá feita. O meu amor pela vida tá feito. E aí você chega na faculdade, você começa a olhar estágio disso, estágio daquilo, e vem um cara e fala assim: mano, se você não entrar num estágio, você tá lascado, porque ninguém mais vai te contratar, isso daqui não é nada. A vida real é que tem um verdadeiro aprendizado. E aí você sai que nem um louco atrás de um emprego, de um estágio, e você consegue o estágio. Aí você fala: pronto, agora eu consegui o estágio, minha vida tá feita, tá tudo certo, vai ser maravilha. Aí vem o seu chefe e fala: então, estagiário não vale de nada. O negócio é você ser CLT, cara, você ser efetivado. Aí você sai, começa a trabalhar que nem um condenado e vai, e consegue o CLT. E você conseguiu o CLT, você faz aquela festa com a família e fala: agora a vida vai valer a pena. Porque agora eu tenho meu trabalho, agora cheguei lá, na superfície da minha vida, o meu amor pela vida tá feito. E aí vem o seu chefe e fala: então,
A empresa tem 15 níveis e você está no nível 1. E no nível 1, melhor dizendo, você está no 15º nível. E no 15º nível não tem lugar nem para sua bicicleta no estacionamento. E você pergunta, então o que eu tenho que fazer para chegar no 1? Persiga metas. Bata as suas metas. Atinja as suas metas e você vai ser promovido. E você sai que nem um louco atrás de metas. E a primeira meta que a gente bate é maravilhoso. A primeira venda que você faz, você fica feliz. É uma conquista, é um desejo. Satisfez o desejo, acabou o amor. A segunda meta já não é tão legal assim. A terceira meta você já está com um enfado. A quinta e sexta. E passam-se anos. Seu chefe já é um CEO, você já é um diretor, gerente regional. E você fala, querido, o que eu estou fazendo todos esses anos? Por que eu saí correndo? Você começa a se questionar. Tudo isso já foram quase 20, 25, 50 anos de uma vida atrás desse desejo por algo melhor. E aí o seu chefe fala, então, parabéns, você perseguiu suas metas, mas agora a gente vai te desligar. E aí você começa a dizer, quando eu me aposentar, aí sim minha vida vai fazer sentido. Aí sim eu vou pegar uma casa na praia, aí sim eu vou descansar, porque aí a minha vida vai estar completa. E aí nas últimas, quando você tá todo mundo ali com a família, você tá quase morrendo, você começa a entender que a vida não é isso. Chega um crente muito legal e ele fala, não se preocupe, porque o melhor ainda está por vir. O melhor não é nessa terra. E você passou uma vida inteira vivendo nesse eros, atrás de desejo. E você morre continuando atrás de um desejo que o melhor de Cristo está por vir. Uau! Esse é o amor que Platão... E Platão não está necessariamente errado. Ou alguém aqui já viu alguma publicidade que diz assim, agora que você comprou, vá desfrutar do que você comprou. Não, o desejo de Platão é na falta. Naquilo que você não tem. Você comprou, querido? Você tem um iPhone 11. Qual que é o desejo? Eu não tenho o iPhone 11, então eu amo o iPhone 11. E se eu amo, é porque eu não tenho. E se eu não tenho, eu continuo desejando. Na hora que eu compro o iPhone 11, o meu desejo acaba. E se acaba o meu desejo, acaba o meu amor. E quando lança-se o iPhone 12, o meu amor pelo 12 volta. Porque eu não tenho o 12, eu tenho o 11. O 11 não me serve mais. Então esse não é o amor de marido para mulher. É o amor no desejo. Ok, identificamos esse problema. Vem Aristóteles. Aristóteles vem e diz assim, cara, eu vou lançar um novo amor aqui. Esse amor de Platão, esse reino de Platão tá errado, esse reino do Eros. E ele traz filia, que vem de filosofia, teologia, que é o amor pelo que você já tem. Alegria pelo que você tem na vida. Diferente do Eros, que é o que você não tem, é o amor pela esposa que é sua, é o amor pelo carro que é seu e não o carro que está na concessionária, é o amor pelo filho que é seu e não o filho da vizinha. E aí, assim como o Eros é o amor, amar é desejar, filia, amar é alegria. E aí, o que é alegria? Alegria, se a gente for trazer a raiz da palavra, alegria é passagem para um estado maior de contemplação do próprio ser. Por que do próprio ser? Porque aquilo que te dá alegria é diferente do que dá alegria para o próximo. Por isso que é o meu filho e não o filho da vizinha. Por isso que é a minha esposa e não a esposa do meu próximo. Porém, a alegria é a passagem para um estado melhor do próprio ser. Você pode fazer um seguinte repertório. Você acorda de manhã. Vou dar o meu exemplo. Eu acordo de manhã, estou cansado, é difícil levantar pela manhã cedo. Vou pegar o trem, minha alegria vai baixando. Pego um trem cheio, lotado, pego o trânsito, minha alegria baixa. A partir do momento em que eu sento na minha cadeira no escritório, eu começo a mexer com os números, eu começo a mexer com os meus relatórios, a minha alegria sobe. Daqui a pouco eu estou fazendo o relatório, daqui a pouco eu estou apresentando para o cliente, e eu estou gritando, eu estou falando alto, eu estou feliz da vida, eu estou trazendo um conceito novo, e eu estou apresentando. Uau! E aí você fala, mas o que aconteceu das 6 da manhã ao meio-dia, quando eu estou apresentando para o cliente? Porque nesse momento a minha alegria subiu. Então a passagem para um estado maior de contemplação do próprio ser. Ah, William, então todo mundo tem que apresentar para o cliente algo? Não, isso é a minha alegria. Essa é a minha filia, que Aristóteles está dizendo. Cada um tem a sua. Só que, se eu me contento apenas por aquilo que eu tenho,
eu posso correr o risco de me contentar com a mesmice, com aquilo que é ruim. E aí vem Jesus. E aí Jesus para tudo isso, ele olha para esse cenário, porque Jesus conhecia, e ele lança um novo tipo de amor. Um amor que não é embasado no eros, porque Jesus ama a todos. E se ele ama a todos, eu não consigo amar a todos. Por quê? Eu não consigo desejar a todos. Desejo é específico. Então ele não é eros. E o amor de Jesus é por algo que está vindo, que está pronto e que ele está preparando. Então ele também não é filia. Por isso que o amor de Jesus ele é ágape, porque ele é destinado ao amor do amante. O pastor bem disse que nós distorcemos os sentidos das palavras. Amante não é a pessoa que você se relaciona fora do seu casamento. Amante é a sua esposa. Amante é o seu esposo. Por quê? Amante vem da raiz de apaixonado, de estar entrelaçado. Amante não é o terceiro. Amante é aquele que você se comprometeu. Então o amor de Cristo é pelo amante. É a felicidade do amante. É o amante estar bem. Por isso que Jesus se entrega pelo próximo. Por isso que Jesus se deixa ser levado pelo próximo. Porque ele entende que no momento que ele sofre, o seu amante estará bem. Por isso que a morte de Cristo nos gera vida. Vou falar aqui só de né? De uma virtude desse amor, que é a paciência. Então, esse amor que destrona essas teorias, este amor que destrona até as nossas falsas visões de amor ou interpretações de amor, esse amor é paciente. Paciente? Como assim esse amor é paciente? É aquele que vai até as últimas consequências. Quando a gente vê lá do Jeremias a ideia do vaso, que nós ouvimos nas pregações, que Deus quebra o vaso e Deus vai te quebrar e vai... É como se essa paciência em moldar o vaso vai até as últimas consequências. Eu tenho paciência para te moldar. Eu tenho paciência para me esticar até que você se molde. A última consequência é o quê? Você cair e se quebrar. E não é Deus que quebra, não é o oleiro que quebra, mas é o vaso que não se adapta à moldura do oleiro, que é benigno e paciente, mas ele agora escorrega e cai. E pensa num povo liso, é a gente. Pensa num povo liso, é vaso, né? É tipo um bagre ensaboado, como diz meu pai, que tá, muitas vezes, as estratégias de Deus, olhando para a palavra de Deus, é um molde perfeito para que a gente se encaixe. Mas a gente é tão liso que escapa. A gente é tão... tem tantas interpretações, a gente tem tantas manhas, tantas sacadas, que esse amor que é totalmente paciente, a saber, eterno amor e eterna paciência, mas a gente não consegue compreender de fato este amor, porque ainda é em partes. Porém, essas partes que já nos são reveladas já destronam a falsa interpretação do amor, ou a pequena ideia do amor até na questão da falta e do desejo, ou da satisfação no que eu tenho ou no que o outro tem. Então, o amor de Deus, que é esse amor ágape, que é o amor de Deus, é Cristo que nos inclui no amor de Deus, é o escândalo da cruz que nos envolve neste amor, usando uma das falas, né, de Paulo aqui, e transliterando para esse conceito que nós estamos falando aqui, esquecendo-me desses conceitos, esquecendo-me de algumas coisas que já incutiram na minha cabeça, prossigo para o amor pleno e verdadeiro. Prossigo para o alvo, que é Cristo. Cristo é, sim, o amor de Deus, o amor ágape. Amém?
Aqui na introdução já fala, né? O amor é o dom supremo. Quem é supremo? Deus. E o que Deus é? Amor. Ou seja, quando Paulo traz aqui sobre a importância, né? O problema aqui, quanto aos dons espirituais, era a falta de amor. Então, por isso ele traz a importância do amor no ministério que nós precisamos continuar, o ministério de Cristo que nós precisamos continuar na Terra. Então, é inútil nós utilizarmos os dons sem o amor. Então, eu vejo que dentro desse contexto, da mesma forma, é a mesma coisa que nós façamos pelos outros, como se nós estivéssemos sem Deus. Porque se Ele é amor, se a importância do ministério, de tudo que nós fazemos aqui na Terra é o amor, sem Deus é impossível a gente também alcançar essa perfeição. Então aqui eu vejo sobre a importância desse dom principal que é o amor. Ou seja, sem Deus também nós não conseguimos dar continuidade nesse ministério aqui na Terra. Eu lembrei de um versículo lá em Mateus 6, e eu vejo também que sem o amor de Deus a gente não é nada. E lá em Mateus 6, tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Versículo 2. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. 3. Mas, quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua direita. Até aqui. Eu acredito que o Will falando, né? Eu lembrei disso, e isso é a nossa vontade, né? Quando fala assim, né? Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Isso é a nossa verdade. Isso é a nossa vontade. Era isso que eu queria comentar. Quando o Paulo ele tá escrevendo e ele está fazendo essas narrativas sobre o amor na igreja de Corinto, na verdade essa igreja de Corinto ela era uma igreja problemática, era uma igreja contendiosa, ela era uma igreja exibicionista, como o irmão ali falou, ela era uma igreja filosófica, como o Will ali falou, e ela era uma igreja que expressava um falso amor, como a Adilson falou aqui na abertura do estudo. Por que eu digo um falso amor? Porque ela era uma igreja que tinha um sentimento, um entendimento de um amor bajulatório, onde bajulava uns aos outros, enaltecia homens, e aquele que é digno de ser enaltecido, de ser exaltado, era esquecido de lado, que é o Cristo. E o que o Paulo está trazendo aqui é exatamente o que significa o amor de Cristo, que não é que tem que estar na igreja, mas tem que estar em nós. Esse amor, um amor que não precisa buscar a aprovação desse ou daquele, ou daquela irmã, ou daquela instituição, não. Esse amor tem que ter a aprovação de Deus, e isso é entre nós e Deus. E quando nós olhamos uns para os outros, nós podemos ver o reflexo ou os reflexos desse amor que Paulo está falando aqui. E para não estender muito, enquanto vocês estavam comentando aí, eu estava dando uma olhada no texto. O verso 4, Paulo começa a dizer, e o Adilson frisou isso muito bem, o que é o amor. E ele começa a descrever dizendo: o amor é paciente. O que é? Um ser paciente, ele sabe esperar. Ele espera, ele não atropela.
Ele não se preocupa com o futuro, com o amanhã, no sentido de acelerar, fazer com que isso chegue. Não, o amor é paciente. Se eu tenho amor, se o amor de Cristo, que se doou na cruz, agora habita em mim, eu sou paciente, eu sei esperar. Paciência não é uma virtude, somente como a filosofia diz. Paciência é amor. Se você não tem paciência, portanto, precisa buscar em Deus arrependimento e clamar pelo favor de Deus, pela misericórdia, pela graça dele, para que esta paciência venha para dentro de você, para você aprender a ser paciente, para que assim manifeste em você o amor, não seu, porque nós não temos amor, o amor de Deus, que é expresso em Cristo. E aí ele diz, continuando, é bondoso. Quem ama não sai por aí fazendo besteira, praticando maldade, aborrecendo, insultando, ofendendo. Antes sim, ele se policia o tempo inteiro contra esse comportamento. O amor não arde em ciúmes. Eu declaro que amo esta igreja, mas tenho ciúmes pela atitude, pelas ações, pelas boas práticas do meu irmão. Fico enciumado com isso. Não tenho esse amor que está sendo expresso. Eu preciso buscar ele. O amor, continuando, não se orgulha, não se ensoberbece, não acha que é alguma coisa, porque se nós tivermos um pouquinho de consciência, entendemos que nós não somos absolutamente nada. Se estamos como alguma coisa nesse planeta, nessa dimensão, é porque esse amor de Deus está sendo expresso em nós, e com isso faz com que nós estejamos nessa dimensão aqui. Não porque somos, é Ele quem é Deus quem é Cristo que é esse amor. Esse amor não é soberbo. O soberbo, a soberba é uma das piores coisas na vida de um ser humano. Quando ela entra na vida de um ser humano, todos os outros pecados já entraram, já habita, já faz morada. Quem tem amor, quem ama, não tem soberbia. Quem ama, quem tem esse amor expresso, não vai para o exibicionismo que o irmão Alê citou aqui da igreja. Ele não está preocupado em buscar a aprovação das suas atitudes, de demonstrar que ele é um crente, que ele é um cristão, que ele é seguidor de Cristo. Não. Ele é paciente. E na paciência, na hora exata, no momento exato, no tempo de Deus, vai manifestar nele esse amor que Paulo está descrevendo aqui. E finalizando, ele diz, não busca seus próprios interesses e também não se irrita. Não considera o mal. Não aceita o mal. É mal, ele rejeita. É mal, ele repreende. É mal, ele corrige. Porque quem ama não aceita o mal. Mas não tem, a palavra é simples, o Adilson frisou muito bem. Pela simplicidade do texto, desmonta todo e qualquer sentimento, toda e qualquer interpretação. E fechando, quando nós vemos aqui em Provérbios de número 10, capítulo de número 10, no verso de número 12, o texto diz assim, Provérbios 10, verso 12, o ódio provoca a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse cobrir aqui não é no sentido de ocultar, é no sentido de corrigir, de alinhar, de resolver. O ódio provoca a contenda, mas o amor cobre, corrige, conserta, reforma, ensina, educa, transforma todas as transgressões. E o 13 diz o seguinte, nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas dos desajuizados, dos sem amor. Portanto, meus queridos,
O que o capítulo 13 nos mostra aqui hoje é exatamente o que o Paulo diz a partir do verso 1 aqui. Ainda que falasse todas as línguas, né, e distribuísse todos os bens, falasse língua dos anjos e dos homens, se não tenho amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo, um metal que tine. A igreja de Coríntios, quando se apresentava ou chegava na igreja, cada um irmão ali tinha uma profecia, tinha um dom, tinha algo a apresentar. E aquele que não tinha, como o irmão ali frisou muito bem, logo era deixado de lado. Não, esse aí tá aí. E Paulo encerra o capítulo 12 dizendo assim, lá no finalzinho: procurai com zelo os melhores dons. E na parte B ele dizia: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É o amor. Esse é o caminho mais excelente, é o amor. É aquele caminho pelo qual, ou seja, aquele sentimento pelo qual Cristo, sendo Deus, com todo o poder de não passar pela morte, de não ser crucificado, com apenas uma palavra, apenas um sopro, desfacelava tudo que estava em volta dele ali. Mas porque esse amor aqui residia nele, ele não usurpou, não hesitou em ir para a cruz, para demonstrar esse amor, porque ali estava a paciência, sabendo que na sua paciência era só uma questão de esperar passar o processo e no tempo seguinte e oportuno, aquela vida que para os mortais que ali estavam olhando e julgando estar sendo morto, estava apenas passando pelo processo de entregá-la e tomá-la de volta na sua paciência, sabedoria e amor. Amém? Amém. Versículo 7, ele dá algumas virtudes, obviamente, como o irmão Ailton falou, não é nossa, mas é do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor aqui é o amor de Deus em nós, né? Lembrando que quando a revelação vem o apóstolo João a tratar a igreja de Éfeso, pontua as suas relevâncias dentro daquilo que eles estão exercendo, reverberando, proclamando, falando e tudo mais. Porém, tenho contra vocês que abandonastes o primeiro amor. Quando nós vamos analisar de forma mais profunda, categórica, então o primeiro amor não é apenas um primeiro encontro, o primeiro amor não é o arrepio do calafrio de receber uma palavra potencial ali, com um tom de voz diferente, que isso muda. Emocionalmente muda. Falar mole igual eu falo aqui domingo, às vezes não... Mas se o cara usar o mesmo texto, as mesmas conversas, e entonar a voz, rapaz, aí o negócio emocionalmente dá uma alterada. Porém, nós sabemos que aqui a revelação é muito acima da emoção. É muito acima da emoção. Então, o que nós temos que fazer com a emoção? Dá uma acalmada aí, né? Dá uma acalmada. Aqui teve um dia que tinha uma visitante muito mesmo, emocionada. E aí eu falei, irmãos, acalmem, né? Quero falar algo e tal. Aí a emoção acalmou e eu consigo ministrar e falar aquilo que o Senhor está direcionando naquele culto, naquela reunião. Então, quando a revelação vem à igreja de Éfeso, vocês deixaram o primeiro amor, e o primeiro amor aqui é Cristo. E quem perde Cristo, o amor, perde tudo. E o tudo de Deus em nós, que é isso aqui, o amor de Deus em nós. Se nós perdemos o tudo de Deus em nós, nós nos enfraquecemos e conseguimos entender o que João Batista diz. Convém que esse tudo cresça em mim e que eu, de mim mesmo, diminua.
Porque eu tenho muito de mim mesmo. Nós temos muito de nós mesmos. Então, quando eu tenho mais do amor de Deus, do Cristo de Deus, em mim, aumenta a nossa capacidade de suportar as provações. Nós passamos a suportar como o amor que é Cristo está em nós. O amor de Deus em nós nos capacita e nos habilita para suportar as provações, as pressurizações, os apertos, as contendas, a falta de paciência, essa falta de temperança, essa falta de suportar o próximo, de dar o suporte, porque aqui, na verdade, todas essas características que estão sendo colocadas acima do amor, elas deveriam estar após o amor. Por quê? Porque se de fato tem o amor, vai ter eloquência. Se tem Cristo, tem persuasão da palavra de Deus, no sentido que o Espírito Santo nos usa com ousadia e com intrepidez, como Paulo diz. Então, existe técnica para ser uma pessoa com muita persuasão, isso nós sabemos disso. Mas quando nós falamos na ousadia do Espírito Santo, a coisa muda. A coisa muda, e para que isso aconteça, eu preciso do amor de Deus, que é o Cristo de Deus, em mim. E quando o amor de Deus está em mim, eu passo a suportar. Quando o amor de Deus está em mim, eu passo a ter a paciência com os outros. Quando o amor de Deus está em mim, eu tenho a esperança, que é Cristo. Não é só esperar no sentido de expectativa, mas é ter a certeza de que Cristo vive em mim. Ou seja, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o poder de suportar, e é uma coisa que hoje, nos nossos dias, nos dias aqui também da igreja de Corinto, era algo terrível. Não conseguia suportar nem o dom melhor do que o outro. Dirá a pressurização. Dirá os apertos, os lixamentos. Quando Paulo diz, eu me gastarei por mim mesmo. E também vou permitir que você me gaste. Quem é que pode dar uma revelação dessa para um crente? Somente o amor de Deus dentro dele. Ou seja, o amor de Deus chama-se salvação. A salvação de Deus é pela graça de Deus. Então, a graça de Deus aos condenados tem nome, é o amor de Deus, e o amor de Deus é Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Para que a gente possa desejar pelo amor de Deus, também sofrer pelo outro. Desejar também, pelo amor de Deus, ter paciência com o outro. Desejar pelo amor de Deus, saber que, embora a gente falasse a língua dos homens, que aqui seria a língua dos eruditos, dos mais entendidos, dos mestres, ou a língua dos anjos, não dizendo, aqui não tem nenhuma alusão à ideia de ser uma língua angelical, no sentido de falar que agora nós vamos falar numa linguagem dos anjos, aí eu digo, dou um comando aqui, agora a língua dos anjos é blá, 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 não é essa a ideia. Paulo está dizendo, ainda que vocês falam, a língua que os homens podem chegar, o patamar que aí está sendo discutido, ou ainda num patamar superior, que seria dos anjos, e você não tem a mim, não tem o meu amor, que é Cristo, em vocês, de nada vale. De nada vale. Então, olhar para aquilo que nós estamos vivendo como igreja. Até onde a gente consegue suportar? Até onde você consegue suportar um aperto? Até onde você consegue suportar uma provação? Até onde você consegue suportar uma humilhação? Humilhação não é alguém pisar em você. Humilhação é você mesmo decidir se colocar abaixo. Você mesmo decidir servir. Você mesmo decidir, não quero nem saber. Quem sabe o que está fazendo não se preocupa com o que pensam da gente. Quem sabe para que veio não está preocupado com as coisas que as outras pessoas vão falar. Os nomes dados ali para os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, então, na verdade, naquele momento que a ordem foi dada por um rei, a eles que todos se dobrassem, e eles ficam em pé, ficam eretos, ou chamou atenção. Chamou atenção para quê? Para receberem o poder de Deus ali, estavam munidos e habilitados para serem apertados. E com o aperto do rei, da sociedade, das pessoas, eles
eles teriam a capacidade de suportar aquilo. Suportaram a humilhação, suportaram o vexame, suportaram a pontuação, colocar eles como um vitupério, como vergonha, e além disso, agora é o seguinte, vai colocar vocês na fornalha ardente, porque vocês desobedeceram uma ordem. E quando o rei pergunta para ele, mas o que aconteceu com vocês? Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Desobedecendo uma ordem, e vocês não vão se prostrar? E aí a resposta deles é, não temos de te dar nenhuma resposta sobre o que nós pensamos. Nós não temos que explicar para você, rei, presidente do Supremo, por que nós estamos crendo da forma que nós estamos crendo. Por quê? Porque Deus nos habilita para receber os apertos de vocês. Deus nos habilita para vocês nos jogarem na fornalha. Deus nos habilita para que nós, entrando na fornalha, aqueles que nos jogam sejam queimados e nós estejamos dentro da fornalha com o amor de Deus lá dentro. Porque havia um quarto homem, e esse quarto homem nós cremos que é essa pessoa do amor de Deus. Cristo naquele lugar, porque Cristo não surge há 2000 anos atrás, como nós vimos na história, mas Cristo é eterno. Então, se ele é eterno, ele poderia muito bem estar dentro daquela fornalha com aqueles 3 homens. Então, nós vemos aqui o poder de Deus, o amor de Deus nos habilitando para ser pressionados. Só que como igreja, nós não queremos ser pressionados, nós queremos vida boa. Como amor de Deus, nós queremos o amor eros, como o Will ali bem explicou, dizendo que a gente precisa de mais coisas, a gente precisa conquistar, conquistei essa, agora aquela cadeira, aquela coisa, mas o amor de Deus não é isso daí. O amor de Deus, de fato, é o amor de Cristo, e o Cristo em nós vai nos dar em nós, não o mesmo pensamento, como o irmão Ailton sempre recita aqui, mas esse amor de Deus em nós vai nos dar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, nós não somos deuses, mas nós somos filhos de Deus. E nós fomos criados para a imagem e para a semelhança de Deus. Então nós somos colocados neste mundo como esse Cristo. Sair pelas ruas como este Cristo. Sair pelas ruas como ovelha muda. Sair pelas ruas para trazer vida e salvação. Sair pelas ruas e proclamar o ano aceitável do Senhor. A dizer que em breve, aquilo que nós pregamos em parte, aquilo que nós falamos aqui com as nossas pregações, que embora ainda seja pouco, em breve há de ser revelado como Ele é, na plenitude da sua glória, porque nós receberemos um corpo sim glorificado pelas Escrituras. Nós podemos dizer isso, que nós sairemos deste corpo corruptível e receberemos um corpo incorruptível para vivermos com Ele na eterna glória de Deus. Então, na eternidade não existe passado e não existe futuro, mas na eternidade existe um presente eterno, e esse presente eterno é o amor de Deus. E aqui o texto deixa muito claro que o amor de Deus, que este amor, todas essas coisas, esses dons que nos habilitam aqui como igreja, eles vão passar, mas o Cristo de Deus jamais passará. O Cristo de Deus é eterno. E para que a gente possa comungar do Cristo eterno, Deus vai nos agraciar mais uma vez com um corpo glorificado e eterno para a glória de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite. Nós queremos te agradecer pelo teu Santo Espírito entre nós. Melhor, dentro de nós, nos trazendo vida e revelação da tua palavra. Estes textos codificados que estão tão disponíveis mundo afora, mas nós sabemos que somente com o amor de Deus em nós, nós poderemos extrair destes textos codificados revelações eternas para as nossas vidas. Obrigado pelo teu chamamento, Senhor. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo que nós fizermos até o último dia da nossa existência jamais pagaria, jamais conseguiríamos fazer atos de gratidão pelo seu amor, pelo Filho único do Senhor, o Deus
extraído do próprio Deus para se revelar como Deus e ser um Deus vestido de pele humana para se mostrar a nós que é possível ser humano e também ter a esperança da glória. É possível ser humano, é possível ter todas as nossas confusões na nossa mente, mas sabemos que há uma esperança convicta, porque nós cremos de fato que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador de todos aqueles que te buscam, e nós queremos te buscar, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela tua infinita, rica e eterna misericórdia. Venha sobre nós, para que a gente possa ter mais fome pela tua palavra, que a gente possa, Senhor, cumprir dentro de nós aquilo que nos teus escritos deixam claro para nós, que o Senhor mesmo, Deus, colocou dentro de nós, seres humaninhos, um desejo pela eternidade. Nós não sabemos como é a eternidade, mas existe um anseio pela eternidade, porque nós viemos desta eternidade. Segundo a tua palavra, nós estamos aqui cumprindo alguns dias, e nesses dias nós queremos cumprir o teu propósito, Senhor, que é de pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer, que o Senhor os habilitar com fé para crer no Cristo, eles serão salvos e serão herdeiros da glória de Deus. Nos habilite como igreja, como ministério do reino, que estamos sendo aqui plantados nesta vila, nesta cidade, Senhor. Aonde nós vamos chegar daqui 5, 10 anos, somente tu sabes, mas trata com as nossas vidas, trata com as nossas almas, neste pequeno grupo que nós já estamos aqui. Nos sela com a tua promessa, dia a dia que nós adentramos nesta casa, a cada dia que nós, Senhor, olhamos para a tua palavra, estudamos a história do Senhor, o plano de salvação que o Senhor tem para nós. E nós não conseguimos, Senhor, viver sem a mentalidade de que um dia nós poderíamos não ter este amor. Embora muitas vezes vivamos e nos comportamos como se não tivéssemos este amor, mas este amor do Senhor por nós não se acaba. O Cristo de Deus por nós, ele abrange o mundo todo, embora o mundo todo não o aceite, mas o amor do Senhor é capaz, é suficiente para amar o mundo todo. E obrigado, Senhor, porque nós aqui, Senhor, neste mundo, neste planeta Terra, o Senhor nos escolhe para poder crer da forma que pode nos transportar para esta eternidade. Nós já conseguimos viver e já conseguimos provar da boa palavra, nós já conseguimos provar dos dons do Espírito Santo, já conseguimos também ter, Senhor, como a tua palavra diz, sentir o gozo da eternidade, mas ainda é em partes, mas ainda é em doses homeopáticas, mas no tempo do Senhor, no Kairos de Deus, no tempo pleno e perfeito, estes 7.000 que não se dobraram, os 7.000 que não se inclinaram, os Sadraques, os Mesaques, os Abidnegos, que não se curvaram a Baal, que não se curvaram a tantas coisas, a leis que não produzem benefícios para o povo, mas esses 7.000 são aqueles que se inclinaram para a lei de Deus. Porque passarão os céus e a terra, governos e governos, estratégias e estratégias, mas a tua palavra não passará, porque no princípio era o verbo, a palavra de Deus, e a palavra estava no princípio direcionando todas as coisas, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, foi numa cruz, morreu e se entregou para que todo aquele que crer no Senhor possa viver eternamente contigo, Senhor. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós oramos, certos de que mais uma noite foi especial para nós. Mais uma noite o teu Espírito falou conosco, colocou mais uma porção de revelação dentro de nós, e que nós venhamos prosseguir, que nós venhamos persistir, que nós venhamos continuar caminhando em direção a esta revelação plena, que mais um pouquinho de tempo há de ser revelada para todos nós, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Glória ao nome de Jesus.
Meu Deus.